Meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Não pula a introdução, porque senão você não vai entender, tá? Vamos lá. Pediram aqui no canal para eu realizar um vídeo. A sugestão de tema foi: ele pensou em mim, o que pensou? Tá? Então, como a gente sabe que muitos de vocês querem saber o que o paquerinha, o atual, o namoradinho pensou e também querem saber o que o ex anda pensando, se o ex ainda pensa, tá? Eu fiz o seguinte, eu gravei 2 vídeos, tá? E vai ser publicado sempre um na sequência do outro. O primeiro, que já deve estar aí no canal, que é se o teu atual pensou em você, tá? A pessoa com quem você está paquerando aí no momento, está saindo, está desejando, essa pessoa já publiquei. Esse vídeo aqui é para saber se o ex pensou em você e o que ele pensou. Tá? Então esse é o objetivo da leitura de hoje. Cris, o ex eu não tô nem aí, eu quero que ele se dane, não quero saber dessa pessoa. Então dá uma olhada no canal, porque já saiu o do atual. Aí é a tua paquerinha do momento. Do momento, tá bom? Então hoje, esse vídeo aqui, esse em particular, é o ex. Se ele pensou em você e o que ele pensou. É isso que nós vamos saber aqui, tá? Então, pro atual, vai lá no canal que já tá publicado. Não esqueça de deixar o seu like para apoiar o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá, meus amores. Bom, vamos agora para a leitura do ex de Virgem. Lembrando que é Virgem, Sol, Lua, Vênus e Ascendente, que é para homem e mulher, basta você adaptar. Essa é a do ex, hein? Não se atrapalhem. A do atual já publiquei aí no canal. Vamos lá. Ui! Nossa, pulou na minha barriga aqui. Pulou, não, e detalhe, né? Pulou em cima de mim é a carta da magia, tá? Aqui tá. Olha só. A carta do sanguessuga. A magia. Acho que dá pra vocês verem aí, né? A magia que pulou aqui em cima de mim. E o sanguessuga aqui. Vou deixar aqui do lado, tá? Alma em chamas, a embriaguez, o espelho d'água, alma perdida, alma despedaçada. Aqui embaixo, desvendando a alma, tá? Olha só. Vamos lá. O seu ex ou a sua ex, né, ainda pensa em você, você que está ouvindo aqui. Gente, olha só, eu vejo que pensa, mas assim, não é algo constante,
Porque, para muitos, o seu ex ou a sua ex está sendo vítima de magia. É uma pessoa, lembra que eu te falei do sanguessuga? É uma pessoa que está sendo sugada, tá? Está sendo sugada espiritualmente falando, tá? Mas também pode estar sendo sugada em outros aspectos. Você trouxe um ex que já tem outro relacionamento? Se essa pessoa tiver um outro relacionamento, ele ou ela pode ter se unido a alguém que não passa de um sanguessuga. Uma pessoa que está sugando, se beneficiando do seu ex, né? Pode ser materialmente, pode estar sugando, pode ser o tempo, ou usando essa pessoa para outros fins, né? Às vezes o sugar o outro pode não estar associado a benefícios materiais, mas pode ser benefícios de outra forma. Por exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Casos onde às vezes uma moça fica com um rapaz e você vai olhar para o casal e vai falar: poxa, ele não tem nada para oferecer para ela financeiramente. Mas aí, de repente, é ele que, sei lá, ela faz ele de escravo, ele arruma a casa, ele cuida dos filhos dela, ou sei lá, ele está fazendo a casa dela. Algum benefício tem. Se a gente está falando de um ex que está em outro relacionamento, ele pode estar completamente cego. A maioria dos ex aqui que vieram parar nessa mesa estão em outra relação, tá? Estão em outra relação. Vamos lá, para uma minoria que você trouxe um ex que não está num outro relacionamento, já vou falar logo o seu, que é uma minoria mesmo, tá? Os porcentinhos mínimos. Para quem trouxe um ex que não está em outro relacionamento, olha só, a tua relação com esse ex pode ter terminado por conta de uma magia, tá? Por conta de uma magia que cegou essa pessoa. Por quê? A alma em chamas é alguém que está pegando fogo. Quem está pegando fogo não raciocina. Você só tenta apagar aquele fogo da maneira como der e como puder. Tá? Então é alguém que perde a razão. Aqui é alguém que perdeu a razão por quê? Entrada de uma terceira pessoa. Então, mesmo que ele esteja solteiro, o motivo do término pode ter sido uma interferência de uma terceira pessoa que o cegou, fez com que ele ou ela perdesse a razão. Seu ex ficou completamente perdido. E aí seguiu o quê? O caminho errado. Aqui o seu ex, essa mulher está olhando para uma ilusão, tá? Uma imagem ali que se formou na água e que não é real. Né? Se ela tocar, ela vai ver que não tem ninguém ali. Aquilo ali é fruto da imaginação dela, ela está perdendo tempo aqui admirando uma ilusão, tá? O que ela acredita estar enxergando, mas não passa do reflexo dela ali na água. Então aqui eu vejo muito, em todos os aspectos, uma grande ilusão que levou o teu ex para um outro caminho, que para alguns pode ser um caminho de perdição. Porque a alma perdida com a embriaguez pode estar falando para a gente de algum tipo de vício, tá? Para alguém aqui. Então, pode ter entrado uma terceira pessoa que mexeu com a cabeça do seu ex, mas não é porque ele estava apaixonado ou alguma coisa assim, tá? É porque tinha uma magia aí nessa situação. Então, pode ter sido alguém que queria se beneficiar da situação, como eu já te expliquei lá no começo, algum tipo de benefício, tá? Por parte da situação, ou alguém que tinha interesse nele ou em você e que pode nem ter ficado com a pessoa, mas só foi uma passagenzinha ali, foi a sementinha do mal para trazer discórdia, para cegar o teu ser amado e fazer com que ele seguisse um outro caminho e deixasse você. Aqui o teu ex, ele caiu numa grande ilusão. E eu vejo que muita gente pode ter, o sanguessuga, se aproveitado dele ou dela, nesse período onde ele estava confuso e um tanto quanto perdido. Muitos ex aqui, que estão nessa situação que eu acabei de relatar, aqui há uma despedaçada. Pode não estar encontrando prazer, satisfação emocional, satisfação na vida em ponto algum. Por isso que para alguns pode estar caindo para um caminho de vício aqui sim, tá? Para alguns é isso que está rolando, tá? Então eu vejo o teu ex nesse momento, ele não fica pensando em você, aquela saudade, aquela coisa e tal. Eu vejo que não tem isso muito forte aqui, não.
por conta desse momento confuso que ele ou ela está passando, tá? Mas como eu vejo que é uma cegueira por conta de magia, os flashes de lucidez fazem com que ele ou ela comece a pensar em coisas que é como se fossem, como é que fala? Emocionalmente falando, é como se ele ou ela pensasse, refletisse com relação ao que falta dentro dele ou dela, tá? Essa mulher aqui, olhando, né, ali para a própria imagem, e aqui a questão do vazio. Aqui a quebra, aqui a falta, aqui não tem um coração. Então, quando eu vejo essa pessoa refletindo com relação a essa questão que faz falta, tá? E como é você que veio aqui e que a gente veio perguntar se essa pessoa pensa com relação a você, eu vejo que ele tem alguns flashes de lucidez onde ele entende que ele tinha algo importante e que hoje ele já não tem mais. E ele sente o peso desse vazio. Você entende? Então, por isso que eu digo que ele pensa em você. Mas é tudo de uma forma um tanto quanto distorcida, porque ele ainda está preso a uma energia aqui de ilusão. Mesmo não estando mais com essa pessoa que né, causou aí toda a situação, mas essa energia densa, essa coisa que o confunde, ainda está pairando, ainda está no ar, tá? Tanto que você vê aqui, ó, que tá tudo extremamente confuso nesse espelho. E é como se quando ele ou ela te visse, te enxergasse, ele também não consegue te ver da maneira correta. Ele não consegue fazer uma leitura adequada com relação a você. É alguém que pode confundir, pode ser as tuas intenções ou o que você fala. Se você tem algum vínculo com o ex e tenta conversar com ele e parece que ele não entende nada do que você fala, poxa, por exemplo, se você tem um filho, né? Aí você vai conversar com ele alguma coisa sobre o filho, você tá falando meia hora e ele te dá uma resposta que parece que ele não ouviu nada do que você falou e pode se comportar, às vezes, até de maneira confusa, agressiva. É por conta dessa magia, que ainda tá essa energia densa aí. Olha a confusão aqui, olha as nuvens escuras, tá? Então é alguém que pode não conseguir enxergar as tuas intenções, não da maneira correta. Os pensamentos deles são muito confusos, do teu ex aqui, tá bom? Então tem uma negatividade que precisa ser tirada, precisa ser arrancada da vida dele ou dela, porque senão o teu ex pode sofrer muitas perdas, porque é como se ele não encontrasse nada que supra esse vazio, tá? Então vai se envolvendo em situações ilusórias que vão trazendo, lembra do sanguessuga? É como se ele se tornasse um imã para gente complicada ou para gente energia que ele ou ela tá, para gente confusa, um imã para pessoas que não tem nada para oferecer e que vão acabar tirando, sugando qualquer coisa dele ou dela, tá? Então essa negatividade ele precisa se limpar. Ele ou ela precisa se limpar para ter uma clareza mental, tá? E aí, não sei se vocês assim vão ter uma outra oportunidade, ou sei lá o que é que tá por vir. Só sei que no momento ele não sabe exatamente nem o que ele ou ela tá querendo, não tá entendendo nem o que ele tá passando no momento, tá? Esse ex aqui. Agora, a outra parcela. Então, gente, voltando aqui, tá? É porque a bateria acabou. Depois vou ter que tentar colar esse vídeo. Mas, enfim. Aqui, meus amores, tem. Eu vou falar para outro grupo, né? Para as pessoas que o ex já tá com outra pessoa. Mas independente, tá? De ser esse grupo ou outro, aqui tem uma coisa associada, tá? A Quando eu falo para você, ele pensou, porque a pergunta é se ele pensou ou não em você. Ele ou ela pensou, mas tem uma coisa aqui que eu vejo que é por conta dessa magia, tem uma coisa que cega ele ou ela com relação à sua imagem, tá? Eu não vou saber te explicar assim exatamente, até porque aqui o vídeo é para muita gente, mas assim, tem uma questão ligada à sua imagem. Quando ele pensa em você, por conta do efeito dessa magia, essa pessoa pensa em você, pensa. Mas quando pensa, tá? Como eu te falei, não é que pensa sempre. Mas quando pensa, tá? Essa pessoa pensa em algo relacionado à perda de uma situação,
ou de uma conquista, ou de um momento. Essa falta, quando ele sente a falta, ele quando pensa em você, que ele pensa no passado, ele sente a falta, o peso dessa falta, então obviamente que o pensamento vai estar associado a você, mas é associado a uma outra questão envolvida, porque é como se tivesse uma cegueira com relação à sua imagem, até assim, para o seu rosto vir nos pensamentos dele ou dela, lembra aquela confusão que eu te falei? É como se tivesse alguma coisa querendo apagar a sua imagem das lembranças dele ou dela. Então não é que essa pessoa te esquece, não, ela lembra, mas ela lembra num contexto. É como se fosse mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo, tá? Do que tá vindo aqui para mim. Um exemplo. Esse ex lembra de quando ele, por exemplo, né, quando ele se sente triste ou alguma coisa, aí ele lembra de um momento onde vocês estavam viajando, estavam muito felizes. Aí ele pode lembrar de um tempo bom que ele viveu e que hoje em dia faz falta. Aí ele lembra de tudo isso e, por exemplo, lembra que ele estava sendo cuidado. Um exemplo, se você era a pessoa que estava cuidando, amparando, estava ali presente, ele consegue lembrar dessas sensações de ter presença, de ter o cuidado, tá? Ou assim, de ter o apoio, de estar se divertindo, mas não vem a sua imagem, o seu rosto no pensamento dele ou dela. Tem alguma coisa bloqueando, querendo apagar. É como se quisesse apagar a lembrança do seu rosto. Ele consegue acessar os momentos, sentir a falta, tá? É como se nada tivesse suprindo ele ou ela emocionalmente nesse momento. Tem um vazio aqui que deixa ele ou ela confuso, mas ele não consegue entender a origem desse vazio e aí associa as questões ligadas a esse passado que viveu com você, mas não consegue associar diretamente a você, ao sentimento que tinha por você ou você por ele, era essa relação, não é a relação em si, é o que tinha dentro da relação, é o que podia contar, pode ser contar com a outra pessoa, ou um padrão de vida que se perdeu, tá? Ou algo que podia ter, usufruir na época e que agora não pode mais. Até mesmo, por exemplo, se essa falta, se vocês têm filhos, né? Momentos ali do casal com os filhos e tudo, vai lembrar do momento, as sensações que tinha, do como aquela experiência foi boa, mas a sua imagem ali, viva, parece que não entra, sabe? Aí acaba os o que ocorria, né, no momento ali daquela experiência ficando mais vivo, ficando mais forte. E aí ele associa essa dor e esse vazio à falta de momentos como esse. Então é aí que está a confusão, porque, por exemplo, a pessoa pode acreditar que eu não estou vivendo esse momento bom e aconchegante porque eu não tenho, por exemplo, uma relação agora, ou porque eu não estou com o meu filho agora, ou porque eu não estou nessa sala que tinha isso e aquilo, o padrão de vida naquele momento. Alguma coisa que está associada a você, tá? Mas que no momento da lembrança apaga você. Não é que apaga você num todo, deixa teu rosto distorcido. É uma coisa muito estranha, tá? Por exemplo, veio uma cena aqui pra mim na minha mente, assim, sabe? De pessoas se divertindo juntas e o rosto, por exemplo, da mulher completamente distorcido. Você não consegue acessar, você não consegue ver o rosto. Mas consegue ter acesso à lembrança. É mais ou menos isso que a espiritualidade está me mostrando que está acontecendo com essa pessoa. Isso deixa ela confusa e ela não consegue perceber a falta que você faz. Você exatamente, você como indivíduo, você é homem ou mulher, você é a pessoa, entende? Ela engloba outras coisas, a mente fica confusa e eu vejo que ela fica querendo a todo tempo e com força total, tá? Esse ímpeto, essa vontade é de suprir esse vazio, essa falta, tá? Essa quebra, mas não consegue associar diretamente a você, por quê? Porque essa magia cega, essa magia distorce os pensamentos.
E aí ele ou ela pode acabar se perdendo em outros caminhos, em outras ofertas, ou em outros braços, ou em outras experiências, tá entendendo? Que vão confundindo ainda mais o pensamento dele ou dela com relação a você. Então é o que eu vejo aqui. Por isso que essa questão do pensou em você tá meio delicada nessa leitura, tá? Porque geralmente vem muito claro, ou pensou ou não pensou. Nesse aqui, num primeiro momento, eu ia dizer que não pensou, mas depois, conforme eu tirei todas as cartas, eu vejo que pensou, porque está associada a essa falta. Você faz falta, mas essa pessoa não consegue enxergar, é como se tivesse um pano de fundo que toma conta da situação e ofusca o teu rosto, a tua imagem. Tem alguma coisa aqui assim, tá? Mas é distorcido por conta do efeito da magia, tá bom? Agora, para você que o ex já tá com outra pessoa, é essa mesma questão, só que o ex que tá com outra pessoa, ele tá cego pela outra pessoa. Ele tá cego, ele não enxerga a outra pessoa da maneira como ela realmente é. Ele tá perdido, ele tá sendo sugado, essa pessoa pode estar tirando tudo dele, tá? E ele tem uma falta que essa pessoa não supre, que nada supre. Só que aí ele acaba canalizando essa falta em cima dessa pessoa que tá com ele ou ela, que é suprindo as necessidades dessa pessoa que tá ao lado dele ou dela, como se a felicidade dela desse para ele ou ela alguns momentos de uma falsa felicidade, entende? Que parece suprir um vazio de forma momentânea. E o que isso faz? Isso faz com que ele ou ela fique cada vez mais tentando suprir as necessidades da outra pessoa. Por quê? Porque o pouquinho de felicidade que ele ou ela sente naqueles momentos é igual quando tem aquelas pessoas que, por exemplo, são viciadas em bebida alcoólica, né? Enquanto tá bebendo, tá sentindo aquela falsa felicidade, né? Aquela sensação de euforia e tal, de não pensar nos problemas. Quando termina aquela bebida, aí cai na realidade. E tem que encarar a vida e a pessoa não aguenta, então ela vai atrás de mais. Por quê? Porque ela quer fugir daquela realidade. É mais ou menos o que ocorre aqui. Essa paixão é como se fosse quase que uma droga, entende? Ver a outra pessoa feliz, satisfazer as necessidades da outra pessoa, gera uma sensação assim, de felicidade que acalma esse vazio. Só que essa pessoa está perdida, não consegue entender a origem desse vazio, sabe? E quando ela olha para você, aqui o espelho com a confusão, tá tudo muito confuso. Ela começa a atribuir até a você a confusão interna dela, tá entendendo? E te confundir mediante a confusão dela. Então fica com os pensamentos ainda mais confusos. E não consegue enxergar a pessoa que está ao lado dele como a pessoa é. Eu não posso dizer para você que foi a própria pessoa que fez magia para ele ou ela, para conseguir sugar tudo dele ou dela. Pode não ter sido essa pessoa, pode ter sido até uma outra, tá? Mas para alguns, né, é mais provável, né, que seja a pessoa que está sugando, se beneficiando dele ou dela nesse momento. Aqui é alguém que pode ter tudo tirado da vida dele ou dela e não perceber, não enxergar. Tá? A alma perdida não enxerga, não enxerga. Só enxerga a ilusão do momento, tá? Para alguns aqui, ele ou ela pode ter se envolvido com uma pessoa que é uma pessoa muito... Pode nem ser uma pessoa bonita, mas é uma pessoa que usa muito de aspectos ligados à sexualidade para atrair essa pessoa. E aí, com o efeito dessa magia, a pessoa fica refém, a alma perdida. Ele precisa encontrar essa luzinha aqui e despertar, acordar enquanto é tempo, né? Para que essa sanguessuga ou esses sanguessugas não tire tudo dessa pessoa. Porque alguém que fica tão perdido assim, tá? Também pode ser assim, como é que fala? Sugado por outras pessoas também. Aqui tem sabe? Tem até sanguessuga espiritual aqui em cima. Então é aquilo, tá? Aqui tem muito relacionamento que foi desfeito por conta de magia. Tem muita gente que o seu amado seguiu outro caminho, não sabe nem explicar o porquê. Não sabe explicar o porquê. E às vezes quando te vê, fica te olhando assim perdido, confuso, dali a pouco até arruma uma confusão com você. Porque começa a não entender o que está acontecendo. Parece que quando ele ou ela
começa a enxergar o teu rosto. Quando eu falo enxergar o teu rosto é distorcido nos pensamentos. Mas para você que encontra pessoalmente com a pessoa, essa questão de não enxergar o rosto é não conseguir te ver, te ler, te enxergar de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, você que tem contato pessoal com essa pessoa, pode ser aquela pessoa que fica te olhando, quando começa assim a te ver e sentir algo, sabe? A sentir algo, automaticamente vem essa confusão, aciona essa confusão. E aí essa pessoa pode agir com você de forma fria, você fala, essa pessoa não tem coração, né? Essa pessoa não... Oh, olha o que falou para mim e tal, mas tá completamente confuso. Eu falei, não é difícil você reconhecer se a leitura é para você ou não. Porque aqui você consegue ver nitidamente a confusão que a pessoa tá. Pode ser com você conversando uma coisa, a pessoa entende outra. Ou tudo que está associado a você, a pessoa vê de uma forma sempre negativa. Por quê? Porque não consegue te enxergar verdadeiramente. Tá tomado por essa energia. Tá bom? Então é o que eu vejo aqui. Tem muito forte signos de fogo. Muito, muito forte signos de fogo. Tem um escorpião aqui também que tá muito forte nessa leitura. Tá? Muito, muito forte. São os signos que eu vejo aqui mais predominantes. Deixa eu tirar para você aqui alguns. Confuso isso aqui, né? Aqui é meio complicado. Não posso nem te dizer, sei lá. Você pode orar por ele ou ela, mas eu vejo uma coisa mais séria rolando aqui, tá? Não vejo uma coisa que só fazer oração. Sei lá, oração sempre é bom, né? Sempre ajuda, mas eu acho que ali é outros recursos. E o que essa pessoa também fez para, né? Para cair num laço desse? É meio complicado. Júpiter é um regente Sagitário, Gêmeos, Plutão regente Escorpião, veio confirmar o que eu te disse, né? Aqui tem Peixes, aqui tem Saturno. Saturno, ele é um regente de Capri, tá? Leão e Câncer. Você pode estar lidando com alguém que tenha um desses signos aí. Essa pessoa que está muito enrolada nessa. Eu vejo, eu sinto, né, assim, como se fosse meio que uma névoa. Sabe, névoa, assim, que tá tudo é nevoado, você tá caminhando. Sabe aquelas estradas onde tá aquela neblina? E você tá, sei lá, dirigindo, você não tá enxergando um palmo na sua frente, você não tem como continuar dirigindo, porque tá aquela neblina, você não enxerga nada. É como se essa pessoa estivesse caminhando nesse momento no meio dessa neblina, tá? Não pode nem responsabilizar ela por determinadas atitudes, coisas que de repente ela te fala e ela não queria falar, ela não sabe nem por que ela falou, que pode vir a te magoar, tá? Gente aqui pode usar de recursos, por exemplo, às vezes filho, a outra pessoa manipulando por trás. Tem que tomar cuidado aqui com essas coisas, tá bom? Então é isso, tá? Essa que é a pessoa que veio parar aqui, leitura do ex, do atual já tá aí no canal. Beijo no coração, fique na paz e até a próxima leitura, amor.